Começa agora o programa O Som do Céu. O Som da Céu. Olha, meu querido e minha querida, vamos para o nosso aconselhamento. O ouvinte Anderson, querido nosso, não é? Aliás, eu tenho muitos ouvintes que estão sofrendo bullying, viu, queridos? É verdade. Eles começam a aprender as escrituras aqui e chega para os outros e fala, olha, mas com muita humildade, não é? Meus ouvintes são muito educados, eu glorifico o nome do Senhor por isso. E fala, olha, mas não é assim que está escrito, não é? E ele quer ajudar a pessoa e a pessoa vem com um monte de texto usando as escrituras como uma metralhadora, não é? Por isso que eu não gosto de falar muitas vezes o calibre 66, porque as escrituras não é uma metralhadora, meu querido e minha querida, ela é apenas para edificação e conduzir o seu povo em Shalom. Então o Anderson mandou para a gente um texto que deram para ele, colocaram, olha Anderson, é o seguinte, tem esse negócio, eu até recebi uma mensagem de um querido aqui, ele me disse, Céu, meu pastor pediu para eu parar de ouvir você, não é? Porque os judeus, eles crucificaram Jesus, não é? Então, meu pastor pediu, não ouve não essa judia aí, não é? Oh, meu amado, não ouve mesmo essa judia, né? Ouça a voz da Ruach HaKodesh, e o Espírito Santo de Deus também fala por meio dessa judia, não é? Olha só, meu querido e minha querida, o Anderson me mandou o texto, eu vou ler para você como está, no texto que está nas tuas escrituras, eu vou ler a tradução do David Stern, só para você compreender, porque a do David Stern está mais próxima do original, mas também não está como está no original, tudo bem? Eu vou ler para você as duas, para vocês verem as grandes diferenças que tem nos dois textos. Efésios 2,14, porque ele, Yeshua, né, nosso Senhor Jesus, é a nossa paz, o qual de ambos fez um. Ele está dizendo de ambos os povos, né, do povo judeu e do povo cristão fez um. E tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, né, a inimizade. Meu querido, tem tanto erro de tradução nesse texto que eu poderia gritar dos erros de tradução. Não dá para entender nada do que está escrito nesse texto comparando com o original. Eu vou ler para você a tradução do Stern, você vai entender. Versículo 15. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança. Gente, isso é um crime. É um crime essa tradução. É uma tradução criminosa. E eu vou te mostrar nas escrituras porque ela é criminosa. Fazendo a paz e reconciliando ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo evangelizou para a paz vós outros que estáveis longe, e paz para os que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Olha, a própria tradução é contraditória, porque ela diz que dos dois fez um, mas ela já termina dizendo que ambos têm acesso. Mas não fez um? De ambos não fez um? Por que no final está ambos temos acesso, se ambos são um? Meu querido, minha querida, essa tradução eu lamento, mas é isso que os nossos jovens estão se alimentando ali nos institutos teológicos. É uma tradução que desvanece, ela simplesmente destrói a realidade desse texto maravilhoso que tem um grande mistério. Eu vou ler para vocês a tradução do David Stern, isso é uma Bíblia que você pode comprar em qualquer lugar, na editora Vida, é a tradução judaica das escrituras completas, tá bom, meu querido? Tem muito erro de tradução, tem muito erro de tradução, não é? Mas, pelo menos, está mais próxima dos originais, tá bom? Olha só, Efésios 2, a partir do versículo 14, na tradução de David Stern, porque ele mesmo é a nossa Shalom. Então, já começamos, não é? Lá, porque ele é a nossa paz, ele mesmo é a nossa Shalom. E de nós fez um povo unido, ou seja, unidade não é um, meu querido, não é? Eu vou te dizer onde está escrito unidade nas escrituras, está escrito que o marido e a mulher são um, mas no original são unidos, não é? Essa unidade, onde é um só corpo, tratado como um só corpo, nós continuamos sendo, as mulheres pensam de um modo, os homens pensam de outro, mas eles precisam ser unidos, né? Então, meu querido e minha querida, olha,
Olha só que situação, não é? Estou pedindo aqui um chazinho para Priscila, porque a garganta vai embora, não é? Olha só, meu querido e minha querida. Ele é a nossa Shalom, e de nós fez um só, e derrubou o Miritzizá, que é o divisor que separa o povo de dois grupos. É um átrio que separa o outro átrio, é uma parte do templo. É uma parte do templo onde dois povos eram divididos ali e não existia como os gentios entrarem para dentro desse lugar. É isso que ele está tratando, meu querido e minha querida. Esse muro de separação do pátio dos gentios, o Senhor derrubou. É isso que ele está tratando aqui, tá bom? Que nos dividia. De fato, os judeus e os cristãos têm de estar unidos com a mesma fé no Mashiach. Versículo 15, destruindo em seu corpo a inimizade gerada pela Torá. Ou seja, a lei trouxe uma inimizade. Por que ela trouxe uma inimizade? Porque com seus mandamentos estabelecidos de forma de ordenança, fez com que um povo seguisse a Torá e o outro povo que não seguia a Torá era considerado pelos judeus como pessoas imundas. É isso que está escrito aqui, meu querido e minha querida. O texto, praticamente, de Efésios, ele está tratando o modo que os judeus devem ver, como Pedro, Kefa, que viu aquele lençol derrubado com toda sorte de animais imundos e dizendo: não considere imundo aquilo que o Senhor teu Deus purificou. Por meio do sangue de Yeshua houve a purificação também para os gentios da mesma maneira que veio para os judeus. É isso que o texto está tratando, a fim de criar dos dois grupos uma nova humanidade, em união consigo mesmo e dessa forma trazer Shalom. Versículo 16, e reconciliá-los com Adonai, com o Senhor, com o Pai Celestial, em um único corpo a ser executado na estaca, como um criminoso, matando deste modo essa inimizade em si mesmo. Também ao vir anunciou as boas novas de Shalom a vocês que estavam longe, que são os gentios, e aos que estavam perto, que eram os judeus, notícias de que por seu intermédio todos nós temos acesso a uma Ruach e ao Pai, a um só Espírito é o Pai. Meu querido, minha querida, não tem como dizer que a lei acabou. Eu vou dizer por quê, não é? Esse texto, ele contradiz a própria Escritura. Olha só, Yeshua não veio para abolir a lei, está bem? Mateus 5,17, não penseis que eu vim revogar a lei ou os profetas, eu não vim para revogar, eu vim para cumprir, porque em verdade vos digo que até os céus e a terra passem, nem um i e nem um tio, não é em yud e um traço, são as letras menos utilizadas dentro do hebraico. Jamais passará a lei até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado o mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder muito a dos escribas e dos fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Meu querido, minha querida, o grande perigo que eu vejo dessas doutrinas é que as pessoas estão não só fazendo isso, não é? Mas estão ensinando os outros a fazer também, não é? Olha, uma coisa é você dizer, olha, eu não guardo. Outra coisa é você dizer, olha, não tem que guardar. Gente, isso é um crime, é um crime. Todos nós somos agentes livres, não é? Os discípulos jamais aboliram a lei, meu querido e minha querida. Olha só, eu vou pegar um aspecto da lei, para que você compreenda. Não vou ensinar isso para vocês, porque eu já ouço falar tanto disso aí. Imagina se eu ensinar, não é? Aí vai todo mundo sair fazendo voto, não é? Não vou ensinar você a fazer voto, jamais vou ensinar isso, não vou ensinar. Isso aí faz parte da nossa tradição judaica e é muito sério fazer um voto, meu querido, minha querida. Não, se você soubesse o que é fazer um voto, e qual os passos do voto, você iria compreender a gravidade que é isso. Então eu vou ler o texto para você, está na Nova Aliança, para ninguém vir dizer para mim, ela pegou o texto da Torá que não vale mais, não é? O Antigo Testamento, como chamam por aí, não é? Então eu vou ler para você, Atos 18. Mas Shaul, Paulo, havendo permanecido ali muitos dias, por fim,
Despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter rapado a cabeça em Cencreia, porque ele havia tomado voto. Não vou te ensinar como se faz voto, tá bom? Outra coisa, o voto é para o homem. Então, eu não vou ensinar você como faz voto, mas eu vou te dizer que Shaul está na nova aliança, como vocês chamam, Novo Testamento, e ele estava fazendo o voto que pertence à lei, meu querido, minha querida. Então, essa balela que ensinaram para você, que a lei acabou, que, olha, gente, não tem base bíblica nenhuma, não tem base para essa ação criminosa. Uma coisa é a pessoa dizer, a lei existe, eu não vou guardar. Outra coisa é a pessoa dizer, a lei existe, eu não vou guardar e eu vou te ensinar a não guardar também. Isso, olha, vai ser o menor no reino dos céus. Você não tem noção do que você está perdendo na sua vida. Você que é ministro do Evangelho, você que é ministro das boas novas, não é? Olha, não faça isso. Uma coisa é você não ser observador da lei. Outra coisa é você ensinar os outros que eles não devem guardar a lei, gente. Pelo amor do Todo-Poderoso, o que está acontecendo? Continuando, mais uma situação que eu quero que você compreenda é Atos 16:1. Chegou também a Derbe de Listra e havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas o pai dele era grego. Dele davam bom testemunho todos os irmãos de Listra e de Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia e por isso realizou a Brit Milá, a circuncisão, por causa dos judeus daqueles lugares, pois sabiam que o seu pai era grego. Ou seja, meu querido, minha querida, é Novo Testamento, como vocês chamam. E a circuncisão continua acontecendo para judeus. Essa aliança é uma aliança perpétua, meu querido, minha querida. É uma aliança perpétua. Nós temos, como judeus, de circuncidar o nosso filho ao 8º dia. Isso não vai ser abolido no mundo inteiro. Os judeus vão agir assim porque é uma aliança. E o gentil tem que circuncidar? Não, meu querido, minha querida. Não é para o gentil. É um povo, outro povo, outro povo. Entre as tribos de Israel, eu já te falei isso mais de uma vez. Só uma cuidava do templo. O Senhor amava menos as outras 11. E Yeshua não nasceu de Judá, de Erudá. Judá não podia servir no templo. Judá não podia entrar no Santo dos Santos. E Yeshua nunca entrou no Santo dos Santos na vida dele. Não podia, ele não era levita, só os levitas podiam fazer isso. Então o povo judeu, ele é separado. Ele foi separado e tem de fazer as coisas direitinho, do jeito que o Todo-Poderoso ensinou ele a fazer. É estatuto perpétuo. Você sabe o que é um estatuto perpétuo? É só para sempre. Não é? Continuando, meu querido e minha querida, olha só. Ordenanças para os gentios é diferente das ordenanças para o judeu. Ordenanças para os gentios, já li para você, Atos 15:19, pelo que julgo eu, que não devemos perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrevam-nos que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados, do sangue, porque Moisés, eles têm em cada cidade, desde os tempos antigos, e que o pregam nas sinagogas e é lido todos os Shabat, todos os sábados. Meu querido, minha querida, esse início da conversão dos gentios, as pessoas guardavam o Shabat. Eu não tenho culpa, meu querido. Pega as suas escrituras que tem erro de tradução, como a minha também tem erros de tradução, não temos nenhuma impressa, não é? Todo o Shabatot, que é o plural em hebraico de Shabat, né, do Shabat com S, que seria, que a gente fala errado, né, é Shabatot, né? Então, ele é lido todo o Shabatot, todos os sábados, na tua escritura. Vai lá ler, lê lá, Atos 15:21, e vê se o pessoal ia estudar as escrituras do Shabat. Eles iam. Ele está falando com gentios, ele não está falando com judeus. Está falando aos gentios, olha, e vai nos sábados nas sinagogas estudarem. É isso que ele está dizendo. Atos 15:28, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor maior encargo do que essas coisas essenciais aos gentios, que se abstenhai de todas as coisas sacrificadas aos ídolos, como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Os gentios têm sim coisas para cumprir fisicamente, meu querido, minha querida. O gentio deveria ter mais cuidado da sua alimentação, não é? Deveria ter mais cuidado com a sua sexualidade. É uma ordenança do Espírito Santo, não foi minha.
não é? Aruach HaKodesh que falou isso, lê lá, Atos 15, 28. E eu estou vendo o pessoal tratando a sexualidade como se fosse mercado das uvas passas, meu querido, minha querida. E vai me dizer que é convertido. Sinto muito. Uma pessoa que recebeu Aruach não vai ter contaminação sexual, meu querido, minha querida. Não vai praticar essas coisas. Vai cuidar da sua alimentação. Vai saber como servir melhor ao Senhor. Não tem que circuncidar, não tem que guardar a lei, não tem tanta coisa. Tem tão poucos preceitos e não consegue cuidar nem da sexualidade, meu querido, minha querida. Não é? Paulo guardava a lei, ele guardava a lei. Eu quero que você compreenda isso. Atos 17, 2. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los por 3 sábados e arrazoou com eles acerca das Escrituras. Ou seja, Shaul, segundo a sua tradição, ele foi no Shabatot, nas sinagogas, como sempre, ele guardava o sábado, meu querido, minha querida. Eu queria concordar com você que as coisas mudaram para os judeus. Eu queria chegar aqui e falar, olha, a lei já era, Yeshua é Senhor do sábado. Ele é Senhor do sábado. E ele mesmo guardava os sábados. Vamos lá? Lucas, capítulo 4, versículo 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga segundo o seu costume e levantou-se para ler. Infelizmente, a tradução nossa está segundo o seu costume, não é? Mas não é segundo o seu costume, é segundo o mandamento. Yeshua cumpriu todos os mandamentos e ele nos ensinou a continuarmos fazendo isso, não é? Atos 21, versículo 18. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram, e tendo saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Ouvindo, deram a eles glória a Deus, e disseram, bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. Para vocês que gostam, né, de olhar, sei lá de onde tiraram que judeu não se converte, não é? Milhares, lê lá, meu querido, Atos 21, versículo 20. Olha só, ouvindo, deram glória a Deus e disseram, bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares de judeus que creram. Querido meu, querida minha, o primeiro corpo do Mashiach que surgiu, não adianta querer qualquer um vir aí com doutrina, né, com essa doutrina maligna que foi instituída ali no concílio de Nicéia em 350 depois do Messias. Então, meu querido, minha querida, Constantino, vai estudar quem é Constantino, meu querido, minha querida. Vai procurar saber quem é esse homem que ditou as leis que todas as igrejas seguem até hoje, sejam católicas, evangélicas, não importa qual seja, não é? Então, vamos lá. Versículo 21. E foram informados ao teu respeito que ensinam todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, apostatarem a lei, dizendo que não devem mais circuncidar os filhos, que é o que vocês muitas vezes estão ouvindo aí. Olha, os judeus, eles estão fazendo isso aí, eles estão na lei, eles estão no jugo da lei. Gente, que absurdo, gente. Lê a tua Bíblia, pega lá na tua tradução. Na tua tradução é que está isso. Não, gente, eu não estou aqui usando a minha tradução, estou usando a tua tradução. Lê lá se a lei foi abolida. Olha o que Tiago, que é Yaakov, que era o líder da congregação messiânica nesse período, diz, olha, foram informados a teu respeito que ensinas que todos os judeus entre os gentios apostatem da lei de Moisés, dizendo-lhe que não deve circuncidar os filhos e nem andar segundo a lei. Leia na tua escritura se isso está escrito ou não, meu querido, minha querida. Que se há de fazer, pois? Certamente vão saber da tua chegada. Então faze, portanto, o que vamos te dizer. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram fazer voto. Não vou te ensinar o que é voto, porque olha, eu já estou vendo tanta heresia por aí. Se eu ensinar ainda, misericórdia, não vou mesmo. Não vou ensinar ninguém a fazer voto, né? Aceitaram o voto. Toma-os, purifica-te com eles e faz a despesa necessária para que raspem a cabeça. Novamente, o voto exige isso. É a única coisa que o Eterno aceita como sacrifício da parte do corpo humano, é o cabelo. Não vou ensinar o que é isso, mas eu tenho que te explicar isso. E saberão todos que não é verdade o que diz a teu respeito. Está dizendo, olha, Shaul, estão dizendo aqui que você está ensinando os judeus a não guardar a lei de Moisés. Meu querido, minha querida, o povo judeu vai guardar a lei até o fim.
E o povo gentil tem que guardar o mínimo que foi dado para ele guardar. É tão pouquinho que foi dado para você guardar, meu querido, minha querida. Mas nós, como judeus, leia a tua escritura, pegue esse texto, olha Atos 21, leia lá. Acusaram Shaul de que ele não guardava mais a lei, estava querendo que os judeus deixassem de guardar a lei. O nosso líder da congregação judaico-messiânica na época, que era Yaakov, aqui chamado de Tiago, nos Estados Unidos chamado de James, não é? Chamou Shaul e disse: Shaul, é o seguinte, chegou aqui na informação a nosso respeito que você está ensinando o nosso povo a não guardar a lei de Moisés. Agora acabou isso aí, olha, acabou. Isso aí todo mundo vai saber que não é de Deus isso. Então, meu querido, o que você faz? Olha, eu tenho 4 irmãos aqui que concordaram em tomar voto junto com você. Isso é uma coisa muito especial que foi feita. Eu não vou te ensinar, mas foi muito especial. E vocês tomem voto, você entra com eles no templo e toma voto e mostra que não é verdade tudo que estão falando sobre você. O que é que Shaul diz? Continuando, eu vou ler de novo esse texto, gente. Eu vou ter que ler porque, gente, não é possível que está escrito a pessoa não lê. Atos 21, versículo 24. Toma-os, purifica-te com eles, faze a despesa necessária para que raspem a cabeça, e saberão todos que não é verdade o que diz ao teu respeito, e que, pelo contrário, tu mesmo guardas zelosamente a lei. Quanto aos gentios que creram, já lhe transmitimos a decisão que se abstenham das coisas sacrificadas aos ídolos, ao sangue, à carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Então Paulo, tomando aqueles homens, os 4, no dia seguinte, tendo-se purificado, não vou explicar o que é purificado aqui, a tradução, não é que é justamente a Havdalah, não vou explicar para você o que é essa imersão. Com eles entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. Meu querido, minha querida, qualquer um que chegar para você e falar que a lei morreu, tem que rasgar minimamente, muitas palavras das Escrituras. A lei, a grande dificuldade que o gentio tem de compreender é que a lei continua para o judeu. E para o gentio tem algumas coisas poucas para fazer, as poucas coisas que tem para fazer o gentio não faz. Não faz. E sem a purificação, meu querido, dos seus pecados, ninguém verá Deus. É tão pouco que tem que ser feito pelo gentio, mas o gentio não faz. Não é? Apocalipse 12, 17. Eu estou falando nova aliança, meu querido, minha querida, fim do tempo. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, de Yeshua. Meu querido, eu não vou contar quantas vezes está escrito no Apocalipse isso, mas pelo menos 2 textos eu tenho de ler. Apocalipse 14, 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Yeshua. Meu querido, os mandamentos do Eterno é a Torá. Os mandamentos do Eterno é a Torá. Nós vamos continuar guardando a Torá porque é mandamento e está no Apocalipse. E muitos gentios vão também se voltar para o Eterno, você sabia disso? Muitos gentios vão parar de brincar de oba-oba e vão se converter verdadeiramente ao Todo-Poderoso e vão provar da excelência da presença dele. João 4, versículo 21, disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem nesse monte nem em Jerusalém adorareis ao Pai, porque vós adorais o que não conheceis, mas nós judeus adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Meu querido, minha querida, será que você já leu isso na tua escritura? Será que o ódio ao judaísmo, aos judeus, ficou tão grande que se esquece que a salvação vem dos judeus? Que o Messias é judeu? Tanto rancor sobre o nosso povo. Muitas vezes eu penso, eu converso com a minha filha, eu converso com minha esposa, eu pergunto, gente, por que tanto ódio contra a gente? Nós só estamos querendo ensinar o que está nas escrituras de modo correto. Nós não estamos fazendo mal a ninguém. Se nós estamos anunciando algo, meu querido, minha querida, que não está nas escrituras, por favor, me escreva. É tão fácil o meu e-mail, celfm@bol.com.br, tão fácil de guardar. CelFM, gente. Será que magoa demais o fato de eu estar falando a verdade para você?
Será que fere tanto o fato de eu estar dizendo para você o que está escrito? Eu não estou pegando o texto da Torá, gente. Eu não estou pegando o texto da Taná, do Antigo Testamento, da Antiga Aliança. Eu não estou. Eu estou pegando todos os textos que eu estou pegando para você. É da Nova Aliança, gente. Não é possível que os olhos estão tão vendados assim. Existem dois povos, meus queridos. O que foi derrubado foi inimizade entre os judeus, porque os judeus guardam a lei. Ele olha para o gentil e acha o gentil nécio. Romanos 10, versículo 19. Pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Porque Moisés já dizia, eu vos porei ciúmes com um povo que não é nação, e com gente insensata eu vos provocarei a ira. Claro, o judeu que compreende como se deve servir ao Senhor, o judeu compreende como se deve servir ao Senhor. E o gentil, ele acha que tudo ele pode oferecer para o Senhor, que o Senhor vai aceitar. Existe uma crítica muito grande, claro. Quando o judeu olha as músicas que se tocam, a falta de reverência, o judeu não vai aceitar isso, meu querido, minha querida. Porque nós aprendemos a ter reverência com o nome do Eterno. Tem pessoas que usam o nome do Senhor como pontuação, meu querido, minha querida. Tem pessoas que estão o dia inteiro falando o nome do Eterno está na boca dela para tudo. Acontece alguma coisa, ela fala, ai meu Deus do céu, gente. Como que pode isso? A gente não pode invocar o nome dele em vão. Aí depois você vai invocar ele de verdade, aí você ainda quer que ele te ouve. Você não tem reverência com o nome dele. É um tal de Deus abençoe, fala Deus abençoe pra gente que está vivendo no pecado, gente. Coloca a mão em cima de uma pessoa lá na liderança, lá, que está em pecado profundo e abençoando aquela pessoa que o Senhor amaldiçoa. Zacarias 8, versículo 22. Virão muitos povos e poderosas nações buscarem em Jerusalém ao Senhor dos Exércitos e suplicar o favor do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia sucederá que pegarão 10 homens gentios de todas as línguas das nações, pegarão sim no tzitzit das vestes do talit de um judeu e dirão, iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Isso vai acontecer, meu querido, minha querida. Vai chegar uma hora que a pessoa vai falar, não é possível, eu fui enganado a vida toda. Eu não sei servir o Deus da terra. Até os samaritanos sabiam disso. Então, meu querido, minha querida, não há superioridade, mas existe conhecimento. Eu vou dizer para você que eu não sei servir o Senhor. Eu vou chegar aqui e vou falar para você que eu não sei o que eu sei, é isso. Romanos capítulo 11, versículo 17. Se porém alguns dos ramos foram quebrados, sendo tu oliveira brava e foste enxertado no meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glorie contra os ramos, não te glorie contra os judeus. Porém, se te gloriares, sabes que não és tu quem sustenta a raiz, que é Yeshua, mas a raiz é que sustenta a ti, que é gentil. Dirás, pois, alguns dos ramos foram quebrados, alguns judeus foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Bem, pela incredulidade dos judeus é que eles foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, está firme. Não te ensoberbeça, mas teme. Gente, eu acho que eu vou pegar esse texto, vou colocar uma placa, vou colocar uma camiseta, vou pedir para o Daniel Lee fazer para mim. Eu vou colocar esse texto no meu peito, gente, não é possível. Não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não vai te poupar. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas contigo a bondade de Deus. Se nela você permanecer, de outra sorte também você vai ser cortado. Eles também não permaneceram na incredulidade, eles vão ser enxertados, pois Deus é poderoso para enxertar de novo. Pois se foste cortado daqui por natureza oliveira brava, e contra a natureza você foi enxertado na boa oliveira, quanto mais não serão reenxertados os próprios ramos naturais. Meus queridos, eu estou vendo os judeus se converter, gente. Eu tenho falado para vocês. Eu tenho falado.
Olha, o que está acontecendo com o tempo da graça, meu querido e minha querida? O que está acontecendo com o tempo da graça? Porque parece que voltou novamente. Voltou para os judeus a salvação, meu querido e minha querida. Salmo 122, versículo 6, eu já falei para vocês. Orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos aqueles que te amam. Então, meu querido e minha querida, isso não mudou. Gênesis 12, 3, sobre Abraão Avino, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. É muito complicado as pessoas falarem do povo judeu dessa maneira, meu querido, minha querida. Entende? Então eu quero dizer para você que leia com carinho, pega lá Isaías 56, de 1 a 8, eu não vou ficar falando esse texto aqui, porque tem coisas muito profundas, eu vou deixar essa referência para você, e que a Ruach HaKodesh te dê sabedoria do que está escrito lá. Depois você pode me procurar, eu terei prazer de tratar com você acerca desse texto tão misterioso, Isaías 56, de 1 a 8, anota, leia, Isaías 56, de 1 a 8. Dos dois povos fez um unido, mas não um único povo. Não existe, gente, não existe teologia de substituição, que agora a igreja é o novo Israel de Deus. Gente, pelo amor do Todo-Poderoso, não fale uma heresia dessa. A igreja não é o novo Israel de Deus. Israel continua sendo Israel, e a igreja é a igreja, ninguém tem que tomar o lugar do outro, não, meu querido, minha querida. Na casa do meu pai há muitas moradas, tá bom, meu querido e minha querida? Olha só, Jeremias 33, 23, veio ainda a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: não atentas para o que diz esse povo, as duas famílias que o Senhor elegeu agora as rejeitou? Assim desprezam o meu povo, que aos seus olhos já não é povo. É o que estão dizendo por aí, gente. Jeremias 33, 23. Desprezam o meu povo, que aos seus olhos já não é povo. Versículo 25. Assim diz o Senhor: se a minha aliança com o dia, a minha aliança com a noite não permanecer, eu não mantiver as leis fixas do céu e da terra, eu também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi, o meu servo, de modo que não tome a sua descendência, nem domine sobre a descendência de Abraão, Isaac e Jacó, porque eu lhes restaurarei a sorte e deles eu me apiedarei. Meu querido, se você puder impedir o dia e a noite e as estações fixas, você vai conseguir fazer com que o Senhor rejeite Israel. Tá bom? Mas é o que dizem por aí, a profecia de Ermiarro, de Jeremias, se cumpre hoje. Estão dizendo que Israel não é mais povo. É lamentável, não é? Derrubar um muro, meu querido, não faz com que os dois povos sejam um único povo. Faz com que nós estejamos unidos, mas nós, judeus, temos uma lei e os gentios têm uma pequena lei e precisam dedicar-se a cumpri-la, não é? Nós precisamos compreender de uma vez por todas, que se nós não desejamos cumprir os mandamentos é uma coisa, mas nós não podemos e não devemos ensinar isso. Eu vou concluir aqui com Mateus 5,17 de novo. Não penseis que vim para revogar a lei ou os profetas, mas eu não vim para revogar e sim para cumprir, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra se passem, nenhum iud e nenhum traço jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, este será considerado menor no reino dos céus. O que eu estou prezando é pela tua eternidade, meu querido, por um julgamento que virá a você que diz: a lei acabou. A lei não é para os gentios. Mas leia lá o mistério que eu deixei para vocês. Eu deixei um mistério em Isaías, Ishaiahu 56, de 1 a 8. Quem tiver ouvidos para ouvir vai compreender o que está escrito lá. Você é convidado a ser filho, você é convidado todos os dias a ser noiva, mas quem tem o noivo é a noiva, o amigo do noivo ouve a sua voz, e nós compreendemos muito bem que existem dois tipos de salvos. Qual dos dois você quer ser?